Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja no seu coração, trazendo-lhe serenidade, confiança e que nós todos juntos possamos agradecer ao nosso Mestre por esses momentos tão felizes de fazermos essa conexão entre amigos para agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus com essa espiritualidade amiga que muito tem nos auxiliado. Dando continuidade ao Evangelho, hoje nós vamos ver, dando continuidade ao capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Vamos ler hoje o item 5. Item 5, 6, 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam sentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículo de 20 a 35, e São Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde essa consequência rigorosa. Se certas posições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e com fundamento que nesse passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos poucos adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinha por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhava até certo ponto das prevenções de seus inimigos, que é fato, em suma, é que o acolhiam como um estranho do que como irmão, quando aparecia a família. São João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ele tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunhos dele como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Com respeito a Jesus, supor que haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu de forma alegórica. Jesus, nenhuma ocasião desprezava de dar o ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Nós, nesse instante,
convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que os espíritos amigos possam nos envolver nas doces vibrações, sustentando-nos o bom ânimo e a alegria da vida. Mestre, que os seus amigos espirituais, nossos irmãos, possam contribuir com todos nós, ampliando o nosso olhar para o entendimento da lição de hoje. Que o Senhor nos abençoe hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus queridos amigos, esta é uma lição que nós precisamos compreender, porque muitas vezes essa pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal, será? Na verdade, a gente não sabe quem é minha mãe, porque eu não reconheço a identidade, a individualidade desse espírito, eu reconheço a sua identidade. Quem foi minha mãe, os valores que ela trouxe, o que ela nos ensinou. Mas nós precisamos saber que a palavra quem é minha mãe é que Jesus, ele foi o Filho enviado para nos mostrar a fraternidade. Nós somos filhos de todo o universo, filho da criação. E o Senhor referia, então, a essa precariedade dos laços de sangue, que muitas vezes nós ainda somos cometidos, estabelecendo uma forma do amor que circunscreve apenas ao ambiente particular, mas todos nós estamos ligados ao todo o universo. E nós sabemos que as estradas que nós devemos percorrer e observar nos convida cada dia mais a vivermos em fraternidade. Todos nós somos necessitados. E desde o aparecimento, desde que nós conhecemos Jesus, que aparentemente nos sentimos mais felizes do que outros que são desvalidos da sorte. Então, quando o Evangelho nos fala que os irmãos de Jesus que chegam em determinado local e que ele faz essa pergunta, nós precisamos entender que Jesus não estava restringindo a uma família física, consanguínea. Ele está restringindo a uma família universal. Quem é minha mãe? Porque, na verdade, ele sabia do amor que Maria teve por ele. Ele reconhecia isso. E os irmãos de Jesus, eles eram completamente contrários. A evolução deles não alcançavam a evolução que o Cristo veio nos ensinar. E outra coisa, o Cristo escolheu Maria para ser a sua mãe e tutelados por um espírito José. José era viúvo, ele tinha tido outros filhos, que Maria também auxiliou na sua educação. Então, nas leis da fraternidade, nós precisamos reconhecer na Terra aquele espírito que está em missão. E muitas vezes nós não olhamos dessa forma e achamos que aquela mãe, que aquele pai, aquele irmão é nosso. Então nós temos que considerar que o espírito em missão, ele experimenta outras provas e tem um trabalho a ser realizado. E esse trabalho tem uma diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos pela condição da sua superioridade espiritual. Então, eles não reconheciam a grandeza do Espírito de Jesus. Por isso, eles nem participavam. Agora, dizer que Maria não amava, aí nós vamos ver que é uma interpretação errônea. Porque nós sabemos que Maria, quando ela foi concebida, ela se colocou numa posição de serva do Senhor e que fizesse dela tudo aquilo que estivesse pronta para servir ao Pai. Nós todos precisamos entender e identificar a missão de cada um de nós, não só pelos nossos atos e palavras, mas a nossa exemplificação, no que nós somos convidados a cumprir.
porque todos nós temos uma missão dentro do lar. E muitas vezes nós queremos acudir o que está fora do lar, sem acudir aquilo que é nosso, que é a parentela que é a parentela corporal, mas eles também, dentro de uma parentela corporal, está dentro da premissa da lei do amor. Por isso que eu preciso de amar o próximo. Então, o próximo mais próximo são aqueles que estão dentro de casa. E o amor ao próximo, ele inclui o esclarecimento fraterno todo o tempo em que nós precisamos, este espírito, este ser, está pronto para ajudar. Então, nós vamos ver que muitas vezes nós é que temos um olhar ainda grosseiro, né? Aceitamos porque não temos como afastar destes espíritos que são os nossos familiares. E às vezes, até no lar, nós encontramos tantas agressividades. E aí nós vamos ver que na posição de Maria, Jesus teve um carinho tão grande com Maria, que acho que vale a pena a gente pensar em que momentos expressivos, como a crucificação, o Cristo na cruz, vendo aquele sofrimento da sua mãe, ele então, quando Maria diz, meu filho, meu amado filho, e ele viu que ela se encontrava em aflição, ele percebe que aquele olhar dela para com ele era um olhar melancólico. Ela chegou a questionar, meu Deus, por que tanto isso? Meu filho que só fez o bem. Mas essa representatividade de meu filho, porque foi ela que foi a que fez a gestação, que gestou. E aí o que Jesus mostra? Jesus vai mostrar para toda a humanidade a grandeza do seu amor para com ela. Quando ele diz, olhando para ela, diz, mãe, eis aí o teu filho, porque do lado dela estava João. E ele quis mostrar para Maria que João era o filho de Deus, o filho também do seu coração. Por isso que aqueles espíritos que faziam parte do lar de Jesus criticavam porque ele ia pouco lá, porque a tarefa dele se estendia além do lar. E aí nós vamos ver que Maria, quando ela escuta isso, ela dirigiu de uma forma assim tão leve, né, a João, sorrindo, olhando para ele. E o que Jesus falou? Filho, eis aí a tua mãe. Então, nós podemos perceber que Maria envolve aquele nosso irmão no seu pranto doloroso, mas aquele espírito que o mestre pediu que ele cuidasse dela, que pediu que ele olhasse, eis aí a tua mãe, ele entende que Jesus estava falando muito mais do que a palavra representava. E nós, então, pensamos, né, que o amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sugestão, quantas ousadias, brutalidades nós percebemos dentro de um lar, mas nós nunca podemos esquecer do amor fraterno, porque a fraternidade é que nos une. Então, nós precisamos esclarecer os nossos familiares. Porque o que é esclarecer? Esclarecer também é amar. Toda a questão reside em bem sabermos explicar. Muitas vezes nos falta até a palavra, porque é por causa do nosso personalismo, um personalismo que nos prejudica, sustentado no orgulho, nós olhamos para o outro com desdém. Então, muitos erros foram causados por nós mesmos, né? Então, quando Jesus traz para nós aquele preceito, se alguém te bater numa face, apresentar-lhe a outra, isso também deve ser observado dentro dessa premissa de honrar pai e mãe, quando seja vítima de agressão corporal, quando nós ainda temos que aprender a amar, nós temos que aprender a vivenciar determinadas situações que nós somos convidados a vivenciar. Então, quando nós estamos vendo que todos nós somos parentes, entre aspas, né, esse parente ou essa irmandade, isso está nos ligado aos propósitos divinos.
que nós precisamos entender que todos nós, no nosso contexto perispiritual, nós temos a ascendência moral de tantos espíritos que já nos ajudaram e de forma desinteressada, apenas por cumprir o seu papel de pai, de mãe. E nós podemos dizer que nessa passagem do Evangelho tão expressivo, a gente pode ver quando Kardec nos coloca quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Então, nós podemos ver que ela, quando aqui deve-se, entretanto, convir igualmente que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ela tenha nunca seguido os seus ensinos dele, como fez João Batista, porque a missão dela era outra, meus amigos. Não é que ela não fazia, tanto é que ela recebe o nome de Santíssima, porque quando Jesus volta ao mundo espiritual, o que ela fez? Ela foi para junto daqueles que também ela considerava os seus filhos, que eram os leprosos. Quando ela ainda alimentava o pensamento de irmandade. E nós vamos ver que no final da existência de Maria, o amor do Cristo foi tão grande e que ela, então, ali, sentada na sua casa, recebendo aqueles doentes, ela entrou numa meditação sublime. E ela viu aproximar dela um vulto de um pedinte, como todo dia chegava. E ela exclamou ao recém-chegado, com tantos outros que recorrias com seu carinho: venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionado com aquela voz que lhe esperava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguarda todos os devotados sinceros e filhos de Deus. Maria ficou tão feliz naquele momento, sentiu-se empolgado e sentiu-se uma vibração tão grande. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamo tão doçorosos? Nenhum lhe surgiria até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa, e aquele pedinte que ela achava que estava chegando, ele veio para oferecer. E aí nós vamos ver que naquele momento, daquele hóspede, né, anônimo, ele estende as mãos e diz: minha mãe, vem aos meus braços. E nesse instante fitou as mãos nobres que ele oferecia num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo. Divisou também a úlcera causada pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E naquele momento sublime, ele a agasalha e diz para ela que veio para buscá-la, pois quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Amigos, que mãe que não quer ver o filho em uma outra condição? E ela viveu esse momento sublime. Então, esse item do Evangelho, todas as interpretações que nós acharmos que está errada, é justamente o pensamento humano, não o pensamento divino do Cristo Jesus. Nós pedimos a Maria, esse Espírito Dulcíssimo, que também chamamos de Mãe Santíssima, que ela nos agasalhe, nos traga força para a nossa caminhada, para auxiliar aqueles que fazem parte da nossa parentela corporal, para que nós possamos cumprir com o nosso papel de mãe, de pai, de irmãos, de avó, de família. E assim, Senhor, que nesta hora possamos receber o passe,
fluidifique as nossas águas e que cada um na sua intimidade rogue aquilo que mais necessita. Jesus, sintamos abraçados por este Espírito querido, Maria Santíssima, pois ela é a mãe de todos nós, Mãe Divina que nos acolhe no seu coração. Que nesta hora os irmãos que estão conosco ligados recebam de Jesus e de Eurípides o nosso abraço, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que assim seja.